verso 1. E achou, diga amém? Nos diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, porque tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, e à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela sua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando, na tua indignação passamos nossos anos como um conto que se conta, como um conto ligeiro, né? Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se algum, pela sua robustez, chega a 80, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando, né, irmãos? Vamos ler toda a igreja o verso 7, todos juntos. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo seu furor somos angustiados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, para que Ele venha falar. Irmãos, e nessa oração, vamos colocar a nação de Israel, irmãos, nessa oração. Esse Salmo 90 foi escrito por Moisés. Moisés era um judeu, um grande homem de Deus. Em toda a humanidade, irmãos, não teve uma relação estreita com Deus como teve Moisés. E esse povo, irmãos, quem colocou ele na terra ali foi Deus. Foi Deus que colocou ali. E se Deus colocou, ele tem responsabilidade naquele povo. Você não tem a dúvida, né? Israel jamais, irmãos, será destruído, né? Sempre quando acontece uma guerra, sempre ficam os remanescentes, né? Porque a mão de Deus está com aquele povo. Aleluia. E nós, irmãos, temos que orar por Israel, porque está escrito: aquele que abençoar essa nação serão abençoados. Aleluia. Então vamos orar a Deus, para que Deus envie anjos poderosos para debelar os inimigos que ali é rodeado, ali naquela nação. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós
Salmo, ele narra e fala da brevidade da nossa vida aqui na terra. Somos peregrinos, irmãos, e forasteiros aqui nessa terra. E a nossa vida, irmãos, ela passa rápido. É como um conto ligeiro. É como a sombra que se declina. E a vida passa, irmãos, e nós voamos. Antes, irmãos, no início da humanidade, os seres humanos viviam 700, 800 anos. Matusalém viveu 967, se não me engano. Ficou o homem que mais viveu na face da terra. Mas após o dilúvio, Deus reduziu, irmãos, os anos dos seres humanos para 120 anos. E aqui, nesse mundo que vivemos, nesse mundo atual, conforme Moisés dá, irmãos, a média que nós vivemos é 70 anos ou mais, né? E o que passa disso, a Bíblia diz que é canseira e enfado. Então, irmãos, o que é 70, 80 anos, 90 anos, diante de uma eternidade que Deus promete para a sua igreja, lavada, remida pelo sangue de Jesus? A eternidade, irmãos, muitas vezes, para nós chegarmos nelas, temos que passar por aflição, tribulação, luta, é o enfrentamento contra o nosso eu, contra os demônios, irmãos, quanto tipo de potestade. Mas, irmãos, aquele que nos chamou, ele nos garante, e você e eu que pegamos o arado guia, não temos que retroceder, mas marchar triunfante, porque Deus está conosco, a vitória é nossa, em nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Aí o povo, irmãos, uma certa feita, quando Jesus Cristo ele entrou no barco, né? E ali com eles os seus discípulos. E ali, irmãos, naquela trajetória, o Senhor Jesus falou assim: olha, vamos entrar no barco e iremos passar para a outra margem. Ele prometeu que iria entrar, ele e os discípulos, e que chegaria do outro lado da margem. Porém, irmãos, quando chegou uma certa trajetória ali do mar da Galileia, e na realidade o mar da Galileia não é um mar, é um grande lago formado pelo Rio Jordão. E ali, irmãos, quando chegou ali naquela trajetória, subitamente se levantou uma grande tempestade. E aquela tempestade ela foi se acentuando cada vez mais. E o incrível, irmãos, é que diante dessa tempestade, as águas já entrando no barco, os discípulos ali de Jesus Cristo já atônitos, né? Já sem saber o que fazer, porque o barco estava a ponto de ir a pique e de naufragar. E o incrível de tudo isso, que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele estava dormindo, né? Ele estava dormindo e o discípulo falou: mestre, não, o Senhor não vê que nós estamos perecendo, que o barco está a ponto de naufragar e o Senhor dormindo aí na polpa do barco? E ele, irmão, se levanta com a sua tranquilidade e ele dá a ordem, e ali o vento se aquieta, aquela embarcação que chacoalhava do lado para outro, ela volta para a sua normalidade. Aí, irmãos, aqueles homens disseram: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O Salmo 89, irmãos, ele retrata sobre isso, né? É muito forte o Salmo 89, quando ele fala: quando as ondas se levantam
porque tudo está no controle de Deus, e no tempo dele, irmãos, as ondas vão se cessar, as tribulações vão parar, porque, irmãos, a tribulação, ela é uma passagem, ela não é uma morada na sua vida. Então, irmãos, fique com essa palavra, irmãos. Essa palavra é fiel. Essa palavra, irmãos, está escrita aqui na Sagrada Escritura, e o autor da Bíblia é Deus, e o que ele fala, ele garante, né, irmãos? E que fique com essa palavra introdutória, e que Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Não se atemorize, irmão, não se perturbe. Nós, é da natureza humana, né? É da natureza humana, é peculiar, nós, seres humanos, né, irmãos? E muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma situação difícil, é inerente a nós. Mas você pode ter certeza que Deus está no controle de tudo, e a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, antes de pedir as ofertas,